só vou ler os 2 primeiros versículos, depois a gente vai caminhando no texto. Versículo 1 e 2. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prendê-lo à traição e o matarem. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Esses são os momentos finais de Jesus antes da sua morte. Como ele diz assim, dali a 2 dias, esses 2 dias em relação à Páscoa. Então, aqui seria na quarta-feira. Lembrando que o dia para o judeu começa ao pôr do sol. Então, no pôr do sol da quinta-feira é o outro dia. Então, na quarta é um dia, quinta-feira é outro dia, ao pôr do sol é o outro dia. Então, assim, é 2 dias antes do principal evento. Páscoa é um dos mais importantes eventos no judaísmo. Os textos paralelos não estão condensados em todos os 4 evangelhos, mas nós temos parte desse relato em Mateus 26, Lucas 22 e João 12 e 13 capítulos. Então não dá para definir aonde está, porque está meio diluído aqui. Marcos dá alguns detalhes, Mateus dá outros detalhes, mas nem todos eles dão todos os detalhes. Esse texto é bastante interessante. Eu até achei curioso o pastor Fernando ter falado sobre as pessoas que estavam no Getsemane, né, quando ele foi preso. Né. Esse capítulo é muito isso, contrastes de atitude, contrastes de situações, as motivações. E, inclusive, parte do que ele falou faz parte desse texto, porque nós temos 2 personagens principais nesse texto, né? Tirando Jesus, que obviamente é o pilar de tudo. Né? Nós temos 2 grandes personagens que marcam esse texto. Nós vamos ver um pouco desses 2, embora eu enfoque um pouco mais em uma delas. Uma é Maria. Maria, ela vai tomar um gesto que é muito marcante nesse momento. E o outro é Judas. Os 2 deixaram seus nomes na história, mas por razões diferentes e resultados diferentes. Há um contraste entre eles, e eu acho que esse contraste foi montado aqui por Judas de modo proposital, para mostrar realmente não apenas quem eram cada um e o que eles fizeram, mas colocar a nós mesmos, como cristãos, leitores do texto, como cristãos, como nós devemos nos posicionar. Né? Marcos faz um convite a nós da necessidade de nos posicionarmos em relação a Jesus. Quem é Jesus para nós? Né? E esse é um ponto muito importante nesse texto. O texto começa, na verdade, com uma conspiração contra Jesus. Essa conspiração ela não era muito nova, já vinha acontecendo há algum tempo. Só que ela chega no seu auge, né? Que é justamente interessante, quem prepara toda essa conspiração são os sacerdotes. Né? E isso acontece no início da Páscoa. A Páscoa, como eu disse, é uma festa muito importante para eles até hoje. E não é uma festa que se apronta de uma hora para outra. Ela leva um tempo para poder preparar todas as coisas. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque para isso eu precisaria muito tempo, né, falando sobre a Páscoa. E aqui também ele fala sobre os pães asmos. Essas 2 festas estão interligadas. Isso depois os irmãos podem ver em Êxodo capítulo 12, do versículo de 1 a 20, ele faz essa descrição. Eu só quero pegar um versículo, que é o capítulo 12 de Êxodo, versículo 17. Porque as 2 festas estão interligadas. Você não comemora uma sem a outra. Não tem como você separar, porque as 2 são juntas, embora distintas.
A Páscoa é um único dia. A festa dos pães asmos são 7 dias. Diz assim, capítulo 18 de Êxodo, versículo 17. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Ou seja, quando ele fala assim, guardai a festa da Páscoa, pois neste dia eu tirei o povo de Israel, as hostes de Israel do Egito. Né? Então, esse dia de libertação é a Páscoa. Então, as duas coisas estão relacionadas. E só para a gente entender um pouquinho aqui, a Páscoa moderna que os judeus celebram é um pouquinho diferente do que foi inicialmente. O preparativo da Páscoa antes era muito simples. Era um cordeiro que tinha que ser assado, conforme o número de pessoas da família. Se fosse muito grande, convidaria um vizinho ou um parente para comer a Páscoa junto. Ervas amargas, não era alface, né, como alguns pensam, mas era talvez uma catalonha, um almeirão, alguma coisa assim, uma rúcula. E o terceiro elemento era o pães asmos, os pães que não podiam ter fermento. E a ideia do ser asmo é porque, naquela época, a fermentação não é igual a hoje. Hoje nós temos fermento biológico, né? Quem trabalha com isso, as padeiras aqui, né? Quem gosta de fazer massa em casa, principalmente de pão, sabe que o fermento biológico, né? E o fermento químico também é muito rápido. Mas naquela época é o que a gente chama hoje de fermento natural. Leva tempo para preparar, às vezes de um dia para o outro. Né? Então, como eles tinham que ter pressa na saída, eles não podiam esperar fermentar. Então, eles não sabiam exatamente que momento que eles iam ser libertos. Então, não podia esperar a fermentação. Então, Deus falou assim, não espere, porque você pode ser liberto a qualquer momento. É mais ou menos essa é a ideia, né, que eles passam. Então, os três elementos remetem ao fato da Páscoa. O cordeiro, porque era a última praga, o pastor Fernando tem falado aqui sobre as pragas, né? A última praga é a única que realmente foi profetizada, lá em Êxodo capítulo 4, se não me engano, que Deus falou que assim, fala para o faraó, se ele não deixar o meu povo ir, porque Israel é o meu primogênito, né? Eu matarei o seu primogênito. Então foi a 10ª praga, a morte dos primogênitos. E para que alguma casa não tivesse morte, eles tinham que matar um cordeiro, passar o sangue nas vertas das portas e comer aquele cordeiro assado. Né? Então, a presença do cordeiro é uma substituição do primogênito daquela família. A segunda ervas amargas é para lembrar o sofrimento que eles passaram como escravos no Egito. E o pão sem fermento pela pressa, né? de estar sempre pronto para o momento que Deus vai nos trazer a libertação. Né? E como o pastor Fernando comentou sobre o cristiano, né? A gente tem que estar pronto, irmãos. Nós nunca sabemos quando Deus vai nos chamar. Né? Ainda bem que o irmão cristiano estava pronto. Né? Mas essa é essa a ideia. Mas depois alguns outros elementos foram entrando. Né? Hoje são 7 elementos. E nessa época havia um outro elemento que era o vinho. Não era vinho puro, como a gente pensa. Né? Os vinhos naquela época eram misturados, geralmente na proporção de 1:5. Né? Uma porção de vinho e 5 de água. Era diluído. O vinho puro só foi começado a ser consumido só depois da Idade Média. Até então era tudo misturado. Era água, o vinho com água. Como a gente faz com suco de uva. Né? Era mais ou menos a mesma coisa. Então, esse foi o único elemento assim que entrou, porque fazia parte das refeições. Então, eles estavam preocupados com isso. A festa ali em Jerusalém, nessa época, é difícil você encontrar um autor que não vai comentar sobre isso. A cidade aumentava tanto de número que podia chegar até 1 milhão de pessoas dentro da cidade de Jerusalém. Nós não estamos falando de 1 milhão de hoje. Né? Campinas tem 1.200.000. Né? Naquela época, 2.000 anos atrás, isso era um número absurdo, mas porque vinham judeus de toda parte. E esse era o medo dos fariseus, dos sacerdotes nesse momento, que se houvesse alguma coisa contra Jesus naquele momento,
poderia haver um tumulto muito grande naquela cidade, e o efeito cascata ia trazer consequências gravíssimas. Eram tão grave que os romanos, a capital de Roma na região não era Jerusalém, era em Cesareia, perto de onde é a cidade de Tel Aviv nos dias de hoje. Então, o governador descia para Jerusalém, ficava com um destacamento grande de legionários romanos para evitar qualquer tumulto. Se houvesse alguma coisa, como aconteceu no ano 70, né, 40 anos depois, eles já estavam prontos para sufocar qualquer tipo de rebelião que tivesse. Então, os sacerdotes estavam com medo disso. Apesar que havia um outro elemento, né, que não está descrito, que depois a gente vai comentar um pouco mais. Então, essa era a intenção. Então, os sacerdotes já estavam planejando a morte de Jesus. Já estava certa. Veja que eles falam assim, como o matariam. Quer dizer, eles não estavam planejando em matá-lo, eles já estavam planejando como seria feito. A intenção e a decisão de matar Jesus já estava tomada. Agora é uma questão de como e quando. Só isso. Só isso. Eles já estavam decididos. Né? E isso era coisa, já havia muito tempo que já tinham pensado nisso. Né? Por exemplo, João capítulo 11, versículo 53, ele diz assim, desde aquele dia resolveram matá-lo. E por que esse texto é importante? 11:53, João. Porque João, capítulo 11, é a ressurreição de Lázaro. E isso trouxe um problema seríssimo no meio dos sacerdotes. Então, o pior é que eles queriam matar Jesus e queriam matar Lázaro de novo. O cara acabou de ser ressuscitado, eles queriam matar ele de novo. E aquilo foi o ponto final na decisão deles. Então, isso não era coisa nova que eles tinham decidido. Mas o que nos chama a atenção aqui é que toda essa trama foi feita por sacerdotes. Pela liderança religiosa e espiritual da nação. Hernandes Dias Lopes tem uma frase que fala assim, nenhuma política é tão suja quanto a eclesiástica. Porque envolve um aspecto espiritual. A pior chantagem que existe é a chantagem espiritual. Porque você trata com valores eternos. Você trata com valores transcendentes. E olha, meu irmão, o cara pode ser até ateu, mas na hora do aperto, a quem você acha que eles vão clamar? Karl Marx? Hegel? Rousseau? Primeira palavra, meu Deus. É ou não é? Meu Marx. Né? Aí perguntaram para um ateu, Deus existe? Falei, não, graças a Deus. Mas a primeira coisa que eles procuram, porque o que é espiritual mexe com a gente, porque nós temos um espírito, nós somos um espírito, somos seres espirituais. Então a pior coisa que tem, a pior chantagem que tem é a chantagem espiritual. A pior política que tem, nas palavras de Hernandes Dias Lopes, é a eclesiástica. É quando vem da liderança espiritual do povo. E são esses homens que estão tramando contra Jesus. E por que eles não queriam ir na festa? Primeiro, por conta desse tumulto. Mas havia uma segunda razão importante. Né? Que é que se eles matassem Jesus naquele momento, eles não poderiam comemorar a festa naquela data. Então, essa frase que ele fala assim, não durante a festa, de uma certa forma, é um tom malicioso nisso. Veja comigo, Números, capítulo 9, versículo 10 e 11. Números 9, 10 e 11. Ele diz assim, fala aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém entre vós, ou entre as nossas gerações, achar-se imundo por causa de um morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo, celebrarás a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, no dia 14, no crepúsculo da tarde, na viração do dia, a celebrarão com pães asmos, ervas amargas, a comerão.
Segundo mês. Então eles pensaram assim, se nós matarmos Jesus durante a festa, nós vamos ter dois problemas. O problema que eles colocam aqui é o tumulto, mas não era só isso. O problema é que se eles matam Jesus, eles não podem comemorar a festa. E eles eram sacerdotes. Eram eles que iam ministrar no templo todos os sacrifícios referentes à Páscoa. E já pensou o sacerdote não poder comemorar a Páscoa? O buchicho que vai sair no TikTok deles no dia? Né? Então, esse negócio que é por conta do tumulto, realmente havia um problema de tumulto, mas eles já estavam deliberados que iam matar Jesus. Depois da trama de Judas, eles entregam para Pilatos pelo mesmo motivo. Deixa que Pilatos suje a mão. É mais ou menos isso. Então, tudo ali estava armado contra Jesus. O quadro seguinte parece quebrado, mas é interessante porque nós vamos ver justamente a comparação, a atitude das pessoas. Veja a atitude desses sacerdotes em relação a Jesus. Nós vamos ver depois a atitude de Judas em relação a Jesus. Mas aí no meio, Marcos traz uma história maravilhosa. É a história de uma mulher que quebra um vaso. É um ato de devoção. No meio de uma trama, uma conspiração, há um ato de devoção. Veja os versículos 3 a 5. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dado aos pobres, e murmuravam contra ela. Betânia fica mais ou menos 3 quilômetros, né, de Jerusalém. Então, meia hora eles venciam esse trajeto. Mais ou menos daqui a casa do pastor Aníbal, mais ou menos por aí. É pertinho. Meia hora corria. E Betânia era uma cidade que Jesus frequentemente utilizava como base de descanso. E ali morava uma família, Lázaro, Marta e Maria. Mas nessa cidade ele não era só as 3 pessoas que ele conheciam. Também tem Simão, chamado leproso. Ele não é que ele estava leproso, ele tinha sido leproso, né, porque já tinha sido curado, com certeza. Né? Mas era uma cidade pequena, todo mundo se conhecia, possivelmente era uma família que tivesse ou algum parentesco, Simão talvez tivesse algum parentesco com Lázaro, ou talvez algum tipo de amizade. Mas eles estavam ali, na casa de Simão. E nisso aparece uma mulher. João, na verdade, diz quem é essa mulher. Em João capítulo 12, né, versículo de 1 a 6, se os irmãos depois quiserem verificar, conta que essa mulher era Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. E os 3 estavam presentes. Marta, em João, fala que Marta estava lá fazendo as tarefas dela para ajudar. Marta era bem assim, era uma Andréia na vida. Gosta de trabalhar, gosta de fazer. Né? Tem gente que é o ministério, né? Gosta de fazer. A irmã Andréia é assim, né? Ela gosta de fazer, ela está sempre ajudando. Você precisa de alguma coisa, ela está fazendo alguma coisa. Mas Maria não, Maria era diferente, tinha um outro temperamento. Então, Maria está ali junto, naquele jantar, vendo o que estava acontecendo. Naquela época não se jantava em mesas como atualmente, era tudo no chão, reclinado, deitado, lateralmente. E os pés ficam para trás. Nisso chega Maria. Ela pega um vaso de alabastro e quebra esse vaso. Possivelmente não foi o vaso que quebrou, possivelmente ela quebrou ou o lacre do vaso, ou só a ponta de cima do lacre. Porque se ela quebra o vaso como um todo, ela perde
o líquido, né, o óleo, né, e ela não tem mais controle. Possivelmente, ou ela quebrou somente o lacre, que teve, porque senão seria fácil, tira a tampa, né? Então tinha um lacre, quebrava o lacre, né, para poder derramar e controlar essa ação, né? E o texto diz que o vaso era de alabastro e tinha um óleo de nardo, que ele diz que era caríssimo. O alabastro, só por curiosidade, o alabastro, há dois tipos de alabastro, né? Um é chamado gesso, mas não é esse gesso que a gente usa hoje em dia, é um tipo de pedra, mas o que é aqui é um gesso chamado calcite, é um carbonato de cálcio muito abundante no Egito. Então, possivelmente, ela trouxe do Egito esse vaso. E esse vaso, esse alabastro parece um pouco do mármore, né? Um pouquinho. E dependendo da espessura, ele pode ser até translúcido. Já vi alguns vasos, não vasos, na verdade, como se fosse um abajur pequenininho, né? Com aquela parte de cima em alabastro, ele é quase que transparente, é muito bonito. E ali tinha um nardo. Agora, esse nardo, irmãos, era um óleo aromático extraído de uma raiz de uma árvore da família de uma planta muito conhecida nossa, chamada valeriana. Não sei quantos conhecem. É muito usado para chá, principalmente para calmante, para dormir, né? Valeriana. É da mesma família e vinha da Índia, possivelmente do Himalaia, na Índia. Então era caríssimo. Para os seus irmãos terem ideia, eu fiz uma pesquisa sobre esse nardo hoje. Um vaso de 5 mililitros, 5 mililitros, é um negocinho assim, irmãos, 5 mililitros, custa entre 350 e 400 reais. 5 mililitros. Se nós pegarmos, não era coisa pequena, talvez um copo, né, esses copos que a gente usa, né, um copo americano de 200 mililitros, um copo desse, possivelmente era o tamanho do vaso, custaria 16 mil reais. Ah, pastor, você está exagerando. Não, quem falou isso foi o próprio Judas. E confirma, porque ele fala o seguinte, ele fala que custaria 300 denários. Um denário era o salário de um dia de trabalho. E eles pagavam era uma moeda de prata, moeda romana de prata, o denário, correspondente ao dracma grego. Prata, 4 gramas de prata. Então, são 300 denários, são 300 dessas moedas. Se nós compararmos com o salário mínimo, porque é difícil você comparar, o valor absoluto não daria muita coisa, mas o valor relativo, sim. Se nós colocarmos um ano de salário mínimo, nós teríamos, com o salário mínimo atual, nós teríamos aí R$ 15.600. Então, está batendo os valores. Um nardo puro hoje custaria 16 mil. Um perfume com nardo hoje custa 700, 800 reais. Perfume com nardo, não é puro. Eu vi alguns desses perfumes, R$ 1.400. E não tem o nardo puro. O nardo puro custaria 16 mil reais. Vocês podem ter uma noção do que essa mulher fez? Vocês podem ter noção? Acho que a maioria de nós, não todos, precisaria eu uns bons meses para poder juntar isso aí trabalhando. Não é verdade? E ela quebra esse vaso. A gente não sabe como é que ela obteve esse perfume, esse nardo. Possivelmente uma herança, alguns acham que é herança, pode ser. Ou foi economias dela, uma maneira dela juntar dinheiro, comprar, investir, né, um investimento, para talvez na sua velhice, talvez até mesmo para o seu sepultamento. Então ela pega um valor altíssimo, quebra aquele vaso,
e joga nos pés e no cabelo de Jesus. A coisa ficou feia, irmãos. Parece que não, mas a palavra diz assim, que eles se indignaram. E não é uma indignação assim, só assustado. A palavra é muito forte, tem duas palavras muito fortes nesse texto. Uma é essa, indignaram, eles ficaram zangados, eles ficaram irados com ela. Eles ficaram assim, abismados, não com admiração, mas com revolta. Eles ficaram revoltados. A outra palavra é murmuravam. Essa palavra é muito forte também, era uma expressão de ira e de desagrado. Eu não sei porque eles, né, a gente pode até deduzir, né? Porque João, ele relata que quem começou essa murmuração foi Judas. Abre aí João capítulo 12, versículo 4 e 6. Mas Judas, olha, como é que começa o texto? Mais Judas, olha, a adversativa, mais Judas, Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Então, irmãos, eu vou fazer aqui uma conjectura muito razoável. Esse nardo não custava 300 denários, devia custar aí por volta de 400 denários. Ou mais. Como ele era ladrão e ele metia, ele era como o pastor Fernando falou hoje de manhã, ele era o tesoureiro do grupo. E o que lançava todas as ofertas, tudo que eles recebiam para a manutenção do ministério de Jesus, quem cuidava era Judas. E eu fico imaginando assim, o que passaria na cabeça de Judas. Judas falou assim, a gente podia vender por 400, a gente pegaria 300, daria para os pobres, que eles faziam isso direto, irmãos, principalmente numa época dessa de festas, de Páscoa. Isso aí era normal, era praxe. Ele pegava esses os 100 denários e colocava no bolso. Fazia um superfaturamento. A gente nunca viu isso, viu, irmãos? Isso é coisa nova. Né? Fazia um superfaturamento, pagava um pouco, o resto ficava com ele. Eu nunca vi isso, viu? Então, aqui está uma novidade. Então, ele não tinha preocupação com os pobres, ele tinha preocupação com o dinheiro. Olha onde está a mente de Jesus. Ou melhor, de Judas. Ele não estava olhando o fato que estava acontecendo da ótica correta. Ele tinha interesses escusos por trás. Ele deve ter ficado muito indignado e essa indignação de Judas contaminou todo o grupo de Jesus. No outro texto fala que alguns discípulos. Mas aqui dá a entender que ele incitou a todos os presentes contra Maria. O que ele não esperava era a resposta de Jesus. Versículos 6 a 9. Mas Jesus disse, deixa, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas quanto a mim, nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Eu gosto das reações. É interessante ver as reações, meu irmão. A reação de Maria, a reação de Judas e a reação de Jesus. Jesus diz mais ou menos assim, deixa, para com isso. Trazendo numa linha mais moderna. Deixa ela fazer o que ela quiser, não crie problema para ela. O problema não é teu. O problema não é teu. Ela praticou uma boa ação.
Irmãos, quando Jesus diz isso, irmãos, ele está mostrando que a atitude de Maria foi reconhecida e elogiada por ele. E quem não realmente gostou foi Judas. Mas o que aconteceu é que, sem que ela soubesse, ela participou do sacrifício de Jesus. Não foi algo profético, nada disso. A Bíblia não diz isso. Foi uma atitude pessoal. E Jesus disse, olha, deixa, porque ela está participando com o meu ministério. Meu ministério é isso, é de salvação, da redenção. Ela está participando comigo. Mesmo ela sem entender, mesmo tendo outro tipo de motivação, mas Jesus entendeu que o que ela fez era parte daquilo que precisava ser feito. Porque ele ia morrer, ele sabia que ele ia morrer. Ele estava falando. Aliás, foi possivelmente uma das razões por qual Judas traiu Jesus, a gente não sabe exatamente, né, mas possivelmente uma das razões foi isso, que ele se frustrou com Jesus. Ele tinha outras pretensões. Mas Jesus falou assim, ela participou da minha missão. Ela faz parte da redenção. Porque ela ungiu meu corpo. Porque eu vou morrer. E depois da morte, eu sei que vocês costumam fazer o embalsamento, passar óleo. E ela já se antecipou, ela fez isso antes. Mesmo inconsciente, ela agiu de forma positiva em relação à missão redentora de Jesus. Isso deve ter provocado muito Judas, irmãos. Lembra da conspiração? Faltava uma peça. Judas é essa peça que faltava. Veja o versículo 10. E Judas Iscariotes, de novo, né? Esse E, irmãos, é conjuntivo. Esse aqui não é simplesmente liga uma frase a outra, mas ela tem uma função de consequência, de resultado. Ou seja, o que vem depois não é simplesmente algo que aconteceu em seguida, mas o que acontece em seguida é consequência do que aconteceu anteriormente. Em português, ele chamaria que essa conjunção, né, as orações coordenadas, mas aqui é uma subordinada. Né, para quem lembra das aulas de português e gramática. Né? Então, Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma ocasião para o entregar. Vamos ver esse mesmo texto em Mateus capítulo 26, 14 e 15. Aqui fica mais claro que essa decisão de Judas foi consequência da atitude de Maria. Veja em Mateus 26. Então, ela fez isso. Então, consequência. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs. Veja, irmãos, ele que propôs. Foi uma ação deliberada que partiu dele. E esse então me indica que ele fez isso por conta do que aconteceu com Maria. Ele ficou indignado, poxa, ele perdeu dinheiro. E ainda levou bronca de Jesus. Que a frase de Jesus foi essa, deixa a menina em paz, deixa ela fazer o que ela quiser, o dinheiro é dela, faz o que você quiser. Levou bronca de Jesus, ele não gostou nada disso. Ele falou, que desperdício. E, possivelmente motivado por isso, ele foi até o sacerdote e ele que propôs, ele faz a proposta. Os sacerdotes já tinham deliberado que iriam matar Jesus, mas não naquele momento. Eles não estavam querendo se meter com isso naquele momento, porque eles estavam com o problema do tumulto e com o problema da festa. Eles estavam concentrados na festa. Deixa passar a festa, depois a gente resolve. Como? Veja,
eles resolvem não é se vão matar, mas como vão matar. Eles já tinham tomado a decisão de matar. Só faltava a oportunidade. Judas é que dá essa oportunidade. O gatilho que faltava para eles, a peça que faltava para eles, estava ali. Motivado por uns dos discípulos de Jesus. Então ele mesmo propôs: que quereis me dar? Vamos negociar. Olha, irmãos, eu acho que essa conversa não demorou mais de 5 minutos. Deve ter chegado, possivelmente, não fala, mas como era sacerdotes e outras cenas aqui, a gente percebe isso. Ele deve ter ido lá no templo, os sacerdotes normalmente já estavam lá para se preparar, chama os caras assim, ó, o que você tem para me oferecer para eu te entregar o cara? Aí os caras decidiram, né? Que quereis me dar? E eu vou lhe entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Então, quem tomou a ação de entregar Jesus, de trair Jesus, foi Judas. Por quê? Porque Judas sabia das intenções dos sacerdotes. Eles sabiam, de alguma maneira, ele sabia disso. Não sei como essa informação chegou nele, mas ele sabia disso. E ele se propõe a ajudá-lo nessa conspiração contra Jesus. E é interessante, irmãos, os detalhes são bacanas, né? O nome Judas, embora a gente fale Judas, né, essa é já uma helenização do nome, né? Por conta da gramática da língua grega, né, vem um S no final, né, um sigma em grego. Mas o nome dele era Judá. Esse é o nome original, Judá. E Yehuda, né, muito comum em Israel. Judá foi um dos 12 patriarcas. Era o 4º filho de Jacó. Era filho de Leia, ou Lia, como você preferir. O mais velho era Rubens, o segundo era Simeão, o terceiro era Levi e o 4º era Judá. E a mãe colocou esse nome em homenagem a Deus. Aliás, todos eles. Né? Mas Judá significa louvado, louvor. Quando um judeu cumprimenta, ele fala Todá Rabá, muito obrigado. Todá. Daí é a raiz. O nome dele era louvor. Mas que tipo de louvor ele está praticando aqui? Esse homem acaba se tornando parceiro de um crime. É mais do que um cúmplice, é um parceiro do crime. Um parceiro do crime. A atitude de Maria é que o motiva em sua decisão de cooperar com essa conspiração. Seu amor ao dinheiro foi, em parte, a razão da sua traição. Não foi só isso, mas o que aconteceu, quando ele viu o que aconteceu, ele ficou revoltado. Foi quase que uma vingança por conta disso. Veja, irmãos, a diferença de atitude entre eles. Eu acho que Marcos colocou exatamente esse incidente em Betânia para mostrar esse contraste de atitudes de duas pessoas. Maria e Judas. A atitude de Maria foi uma atitude de devoção a Jesus. Maria era uma pessoa um tanto emotiva, mas ela nunca perdeu a perspectiva de quem era Jesus. Ela teve uma percepção muito mais precisa de quem era Jesus do que Judas, que acompanhou Jesus aí pelo menos 2 anos e meio, 3 anos, que foi seu discípulo. Está certo que havia algumas razões para isso, mas talvez Judas tivesse até mais razões.
A traição de Judas é algo extremamente complicado, irmãos. Na política se diz que se valoriza a traição, mas não o traidor. A política, eles gostam de traição, mas não gostam do traidor. Porque eles pensam, se ele traiu o outro, quem não me garante que ele vai me trair também? Então pode ver, todo traidor, irmão, se dá mal. Não conheço na história da humanidade um traidor que tenha se dado bem. Eu não conheço. Se você conhece, depois você me passa o nome. Mas todo traidor tem problemas, irmãos. E na política, principalmente no Brasil, a gente vê isso. Mas a devoção dela, o amor a Cristo, o entendimento que ela teve de Cristo, é que levou a essa atitude. E essa atitude mostra isso. 3 características das atitudes de Maria, ou 3 atitudes de Maria, que ela demonstra com essa atitude de quebrar o alabastro, né, quebrar aquele frasco, derramar todo aquele óleo na cabeça de Jesus. O primeiro é gratidão. Eu acho que esse foi o mais forte motivo para ela fazer isso. O que ela fez foi o reflexo da bondade de Jesus para com ela. Maria tem pelo menos 3 situações que a gente tem bem registrado na Bíblia em sua relação com Jesus. Né? E todas as vezes a gente vê um relacionamento, principalmente da parte de Maria, assim, de uma admiração de Jesus muito grande. E eu acho que no capítulo 11, né, com a morte, com a ressurreição de Lázaro, eu acho que aquilo foi o ponto final, vamos dizer assim, como diriam as nossas boleiras aqui, a cereja do bolo. Porque ela tinha visto o que aconteceu com seu irmão. Capítulo 11. A unção em João é capítulo 12, logo em seguida. A ressurreição de Lázaro tinha sido alguns dias antes, não foi 3 anos anterior, foi alguns dias antes. Talvez tenha sido um dos últimos milagres de Jesus. O irmão dela tinha morrido, fazia 4 dias, estava morto. Só ficou ela e a irmã Marta. E as mulheres naquela época não tinham INSS, não tinha proteção, seguridade social, nada. Talvez aquele nato fosse justamente para uma situação como essa, de necessidade. E ela viu a ressurreição de Lázaro, seu irmão. E ela era muito grata a Jesus por isso. E o interessante é que a gratidão dela foi tão grande que ela não perdeu a oportunidade para demonstrar essa gratidão a Jesus. É por isso que Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. 1 Tessalonicenses 5, 18. Em tudo, dai graças. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Em tudo, dai graças. E ela tinha muitos motivos para fazer isso, e ela não perdeu a oportunidade de demonstrar a sua gratidão a Jesus. E, irmãos, ela não se importou com a situação, ela não estava nem aí. O que ela importava para ela era Jesus. Ela nem deu ouvidos para as críticas. Ela quis demonstrar para Jesus. Possivelmente ela sabia o que ia acontecer com Jesus, porque Jesus falava o tempo todo sobre isso, sobre a sua morte. E ela sabia o que significava morrer. Capítulo 11 de João é fantástico por isso. Uma aula de teologia para Marta ali fantástica. Eu sou a ressurreição e a vida. Ela viu isso pessoalmente. Eu sou a ressurreição e a vida. Marta não entendeu nada, Maria entendeu. Talvez não intelectualmente, mas no seu espírito.
Ela viu a ressurreição e a vida na frente dela, na vida dela. E ela não podia perder a oportunidade de mostrar a sua gratidão a Jesus. A segunda atitude dela foi uma atitude de sacrifício. Ela entregou o que tinha de mais caro. Um perfume de 300 denários. Um perfume de 15 a 16 mil reais. Isso é um preço de um carro, irmãos, usado. Mas é. Não é um zero, mas é um carro usado. 16 mil reais, 15 mil reais, 300 denários. Um ano de trabalho, irmãos. Trabalhando todos os dias e economizando um ano de trabalho. E ela não ficou preocupada com a opinião dos presentes ali. Ela não estava preocupada com o que eles iam pensar e ia deixar de pensar. Isso também era um sacrifício para ela. Entrar naquele lugar, fazer o que ela fez, sabia que ia ser criticado, e ela foi altamente criticada. E ela não estava nem aí, ela não buscou a aprovação ou aplauso de pessoas. Ela não estava preocupada com isso, ela nem recuou diante das críticas. E às vezes a gente recua, né? O sacrifício dela foi muito maior do que a gente pensa, irmãos. Não é só... O sacrifício dela não foi de valores monetários. A gente coloca esses valores para dimensionar. Principalmente nós que somos muito cientificistas, né? Cartesianos. Eu sou da área de exatas, né? Números para mim é ferramenta de trabalho. Mas o sacrifício dela não foi financeiro. Foi muito mais do que isso. Ela colocou financeiramente todo o futuro dela aos pés de Jesus. 15 mil reais, talvez uma economia, uma herança de alguém. Ele nem se importou com o que se falasse. Já pensou se você está fazendo uma coisa de bom e as pessoas vêm te criticar? Foi um sacrifício tremendo, irmãos. Entrar naquele lugar cheio de homens ali sentados. Não tinha 12 ou 13 com Jesus. Não era só os... Tinha lá, Simão estava lá, Lázaro estava lá, outras pessoas estavam lá. E ela entrou naquela sala, não quis nem saber. Ela falou assim, é hoje. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus, pois, oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o teu nome. Foi isso que Maria fez. Não foi um sacrifício de dinheiro. Foi um sacrifício de louvor. De gratidão. De devoção a Jesus. E a terceira foi exatamente a devoção. Ela sempre estava aos pés de Jesus, desfrutando da sua presença. A sua devoção foi motivada pela fé. A fé que se demonstra através de obras. É o que Tiago fala. Fé sem obras é morta. Obras da fé, não obras de salvação. Ela demonstrou seu amor por Jesus enquanto ele ainda estava vivo. Ela não esperou morrer para demonstrar a sua devoção, o seu amor, a sua gratidão a Jesus. Abra comigo Lucas, capítulo 10, versículo 38 e 39. É o primeiro encontro com isso. É interessante que esse texto me dá
a indicação de que Jesus conheceu primeiro Marta e não Lázaro. Veja só o texto. Lucas 10, 38. Indo eles de caminho, Jesus e seus discípulos, entrou Jesus num povoado, possivelmente Betânia. E certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Então foi Marta. Talvez Lázaro fosse até o caçula da família, não sei. Eu suponho. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e ouvir-lhes os seus ensinamentos. Desde o primeiro dia que ela conheceu Jesus, ela, não sei, mas eu acho que ela percebeu alguma coisa em Jesus que a atraiu demais. Ela não queria saber de sair perto. Marta estava atarefada, tentando preparar uma janta. Maria estava aos pés de Jesus. Esse é o lugar que Maria sempre quis estar, aos pés de Jesus. E quando Marta reclamou, né? Jesus falou assim, de jeito nenhum. O errado não é tua irmã, o errado é você. Você está se preocupando demais. Venha desfrutar da minha presença. Venha sentar-se comigo. Maria queria estar aos pés de Jesus. Desde o primeiro vez que, pelo menos a Bíblia registra, que eles se conheceram, ela estava aos pés de Jesus. E ninguém podia tirá-la dali. Gratidão, sacrifício e devoção. Essa era Maria. Veja que contraste, irmãos, com Judas. Judas, ele foi o traidor, ele trouxe a traição. Se Maria agiu com devoção, Judas com traição. E, ao contrário de Maria, Judas era um homem ingrato. Depois os irmãos, quem não assistiu, assista a exposição do pastor Fernando hoje de manhã. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque não só porque o pastor Fernando colocou, mas que eu quero destacar essa diferença de atitude de duas pessoas que conheciam muito bem a Jesus. Conhecer não significa entender que realmente... Não é o conhecer profundo, faltava profundidade para Judas. A ingratidão, o coração ambicioso e orgulhoso levou Judas a seguir Jesus. Não para ser seu discípulo, mas para alcançar os seus próprios objetivos, para obter aquilo que ele esperava. Ele estava mais preocupado com os seus planos e projetos do que aquilo que Deus queria que ele fizesse. Esse espírito avarento, esse espírito ingrato, impediu dele ver quem Jesus realmente era. E quantas oportunidades ele teve, irmãos. Quase 3 anos. Foi salvo pelo menos de 2 afundamentos de barco lá. Com 2 tempestades que ele passou. Ele estava lá no barco. Quantas coisas ele viu, quantas pessoas curadas, quantas palavras. Mas milagres, meus irmãos, milagre não gera fé. Mas fé gera milagres. Abra comigo João capítulo 12, versículo 37. João 12, 37. Veja o que ele fala aqui. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Judas era um deles. Quantas coisas Jesus fez, Judas estava presente.
Mas nada disso foi o suficiente para gerar nele a fé. Ele não seguia Jesus porque ele queria ser discípulo de Jesus, mas porque tinha interesses pessoais. O segundo é a avareza. O coração ambicioso e egoísta de Judas levou a oferecer a sua ajuda para os que queriam livrar-se de Jesus. Ele se vendeu por 30 moedas de prata. Curiosidade? 10% do valor que Maria ofereceu. Um denário era uma moeda de prata romana, 4 gramas de prata. Ela ofereceu um óleo que custava pelo menos 300. Ele se vendeu por 30. Ela ofereceu 1 ano de trabalho. Ele ofereceu 1 mês. Nem 10%, nem o dízimo foi, em termos de tempo. O que ele ganhou foi muito menos do que Maria ganhou. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Esse é um bom exemplo do ensinamento de Paulo. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça de querer ganhar dinheiro, se desviaram da fé. Foi o que Judas fez. É um caso clássico. Se desviaram da fé e a si mesmo atormentaram com muitas dores. Mais preocupado com o dinheiro, com as suas ambições, do que aquilo que Deus tinha para ele. E o terceiro, ele era um dissimulado. Ele era um fake discípulo. Hoje é moda essa palavra, a gente tem que falar em línguas, irmãos, tem que aprender. É bom ter o curso de inglês aqui. Mas ele era um discipulado. Mesmo sendo avisado, ele age com falsidade. Fazia-se discípulos, mas agia como inimigo. Ele foi um dissimulado, ele foi até os sacerdotes. A conversa com eles não deve ter demorado 5 minutos, irmãos. E ele voltou já pensando como ele ia trair Jesus. E o que é pior, ele foi avisado. E a maneira com que Jesus avisa Judas é muito contundente. Jesus está dando mais uma oportunidade dele se arrepender, ele não se arrepende. Abra comigo aí no capítulo 14 de Marcos, capítulo 14, versículo 18 a 21. É Jesus dando o último aviso, alertando Judas. Ele diz assim, capítulo 14 de Marcos, versículo 18. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus, em verdade vos digo, que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e dizer um após o outro, porventura sou eu? Respondeu-lhes, é um dos 12, a quem meteis a mão, comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Em outro texto, acho que de Mateus, se não me engano, ele fala que Judas é quem pergunta para Jesus. Quem é? Ele é um dissimulado, um falso. A sinceridade dele passa longe. Veja que contraste, irmãos, de atitude desses dois. Eu acho que Marcos colocou os dois, colocou a atitude de Maria ali bem no meio, para mostrar essa diferença de atitude de um e de outro. É assim, salta aos olhos. O gesto dela parece que foi simples, mas em termos de contexto global, do momento que estava vivendo, é algo absurdo, irmãos.
Por isso que eu falo, Marcos nos convida a nos posicionar. Como é que nós estamos também nos posicionando em relação a Jesus? Com devoção ou com traição? Ah, mas eu não entreguei. Às vezes pessoas se dizem discípulos de Jesus, mas agem de uma forma completamente diferente. Eu até costumo dizer, né, eu sei que alguns me criticam nisso, existe uma diferença entre ser crente e ser cristão. Crente até o diabo está em Tiago. Né? Tiago, que era irmão de Jesus, diz, crês tu em Deus, fazes bem, porque até os demônios creem e temem. Crer é fácil. Agora, ser cristão é ser um seguidor de Jesus. É muito mais do que simplesmente crer. É agir como cristão, é agir como Cristo agia. Para concluir, irmãos, 2 pontos de conclusão. Maria deu o que tinha de melhor pela fé e com amor. Ela deu o que tinha melhor. E não era questão de financeiro, irmãos. A questão financeira, na verdade, é secundária. É só algo que vai aumentar, né, o sacrifício que ela fez. O problema é a postura dela. E qual foi o resultado da atitude de Maria? Versículo 9. Final do versículo 9. Onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua, dela. Os dois ficaram para a história, de modos diferentes. Mas Jesus falou assim, onde o evangelho for contado, vocês têm que contar a história de Maria. Porque a história de Maria agora faz parte da minha história. Vocês não vão conseguir falar de mim sem falar de Maria. Por isso o nome dela até hoje. E qual foi a atitude de Judas? Judas deu o que tinha de pior, com incredulidade e ódio. E qual foi o resultado? Mateus 27, versículo 5. Mateus 27, 5. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, ele estava no templo, retirou-se e foi enforcar-se. A atitude de Maria foi uma atitude positiva que trouxe o nome dela para ser lembrado pela história, na sua atitude e no seu sacrifício. Judas entrou por outro lado, virou nome de traidor. Até hoje, né? Chamar a pessoa de Judas. Ah, você é um Judas, você é um traidor. Até hoje, virou provérbio. Mas o resultado na vida dele foi o quê? A morte. E só como curiosidade em relação a isso, irmãos. O judeu que comete suicídio, ele não pode ser enterrado em cemitério judaico. Eles não podem. Quando o Vladimir Herzog, que era judeu, foi morto, o rabino Henri Sobel, o ex-presidente do Rabinato de São Paulo, ele fez questão de dizer, ele vai ser enterrado no cemitério israelita, porque ele estava dizendo com isso, dizendo assim, ele não cometeu suicídio, como foi o laudo final, mas ele foi assassinado. Se ele fosse suicídio, ele não poderia ser enterrado. Judas não foi enterrado junto aos judeus. Ele morreu de forma trágica, por enforcamento e outras coisas mais. É o resultado da vida dele, das escolhas. Maria, com gratidão, com sacrifício e com devoção. Judas,
com ingratidão, com avareza e dissimulação. Destinos totalmente diferentes. E nós precisamos nos posicionar. Eu queria pedir para o Lucas, tem uma música que eu acho muito bonita, que diz: graças eu te dou. Nós temos que viver na graça, agradecendo em tudo, dai graças. Nós devemos usar Maria como exemplo da atitude correta que nós devemos ter em relação a Jesus. Não é possível nós ficarmos em cima do muro com Jesus. Ou você toma uma atitude igual a de Maria, ou você toma uma atitude igual de Judas. Não existe uma terceira via. E eu gostaria que nessa noite você tivesse a mesma oportunidade que Maria teve. Ela não perdeu o momento de agradecer a Deus pelo que Ele fez.